Estamos de volta, 10 horas e 20 minutos. Revista Justiça. Debate. E você continua acompanhando aqui pela Rádio Justiça e também pelo canal do STF no YouTube. A Rádio Justiça no YouTube também transmite essa entrevista, agora esse debate ao vivo com imagem e vídeo. Vamos agora falar sobre o direito, como ele é ensinado pelas universidades. Vamos começar pela Alemanha. Por isso estamos aqui recebendo o professor e pós-doutor em Direito Constitucional, Saul Tourinho Leal. Doutor Saul, seja bem-vindo à Rádio Justiça. Há quanto tempo? Quanto tempo, Sérgio? É sempre uma alegria estar na sua companhia e na companhia de todos os ouvintes da Rádio Justiça. Também está conosco a advogada, pesquisadora visitante da Humboldt Universität em Berlim, na Alemanha, responsável pelos estudos sobre compartilhamento de dados fiscais, doutora Rebeca Drummond de Andrade Miller. Seja bem-vinda. Bom dia. Bom dia, Sérgio. Bom dia, ouvintes. Uma alegria estar aqui com vocês hoje nessa manhã e retornar à Rádio Justiça. Muito obrigado. Doutor Saul, temos muitos estudantes de direito que acompanham aqui a Rádio Justiça, muitos pegam aqui as nossas informações, essas informações que ajudam também no conhecimento do direito. Mas vamos falar sobre o direito lá fora. O senhor esteve quanto tempo lá na Alemanha? Passei uma temporada de pouco mais de 9 meses vinculado à Universidade Humboldt, em Berlim, fazendo estágio pós-doutoral, é a maneira formal de qualificar a pesquisa que desenvolvi, mas entre nós fazendo um pós-doutorado sob a orientação do professor Dieter Green na minha área, na área do direito constitucional. Uma temporada rica, uma temporada desafiadora, uma temporada que demandou de mim muito compromisso, não apenas com o estudo, mas com esse conhecido rigor metodológico dos alemães em suas pesquisas, sua maneira organizada de estruturar o pensamento, sua maneira organizada de desenvolver as suas ideias, e a partir disso consegui concluir essa temporada apresentando um artigo que se chamou A Jurisdição Constitucional Resiliente, que foi submetido a uma banca para discussão, para escrutínio público, uma banca formada pelo professor Ingo Wolfgang Sarlet, do Brasil, da PUC do Rio Grande do Sul, e os professores da própria Humboldt, Dieter Green, que me orientou, Christian Waldhof, que é o professor orientador da minha queridíssima colega, posso chamar assim nesse debate, Rebeca, e o professor Luiz Greco, um brasileiro que conquistou extraordinário espaço como catedrático da Universidade Humboldt. Portanto, Sérgio, essa foi a jornada de pouco mais de 9 meses fazendo o pós-doutorado na Alemanha. E para a senhora, doutora Rebeca, como foi, quanto tempo ficou na Alemanha e os desafios que foram encontrados inicialmente? Sérgio, essa foi uma jornada aqui conjunta, então também fiquei 9 meses na Alemanha, vinculada à Universidade Humboldt, com o meu orientador, professor Dr. Christian Waldhof, e foi uma temporada desafiadora, como o Saul disse, mas de muito rigor e muito aprendizado. Acho que toda temporada fora, no exterior, né, em que você sai um pouco das suas origens, da sua terra, para abraçar uma nova cultura, uma nova língua, ela é desafiadora por si só, mas ela também dela vem muitos frutos. Então, a minha pesquisa, eu tenho essa linha de pesquisa vinculada, relacionada ao compartilhamento de dados fiscais, é fruto da minha dissertação de mestrado, publiquei um livro pela Almedina, em conjunto, em parceria com o IDP, também falando sobre esse compartilhamento de dados fiscais, e a Alemanha foi uma oportunidade, junto à Universidade Humboldt, com o professor Christian Waldhof, de unir essas pesquisas, de aprofundar um pouco mais. E aqui vale também pontuar que a Alemanha é destaque na proteção de dados. Então, fui à origem ali, fui buscar na fonte essa parte de parâmetros para os compartilhamentos de dados, notadamente aqueles relacionados aos dados fiscais. Então, Sérgio, foi uma temporada desafiadora, por estar em outro país, com um rigor como a Alemanha, mas que rendeu bons frutos e que faz parte de um grande crescimento pessoal, profissional
e acadêmico. Doutor Saul Tourinho, daqui a pouco, doutora Rebeca, vamos falar sobre como o compartilhamento de dados fiscais ele é feito lá na Alemanha, mas pergunto para o senhor, doutor Saul, além desta organização toda, os alemães são muito metódicos, mas qual foi o maior desafio? Essa organização ou a língua alemã? Eita, olha, foram tantos desafios, Sérgio, que eu não sei nem por onde começar. Sérgio, a Alemanha, ela trouxe para mim a necessidade de enfrentar com bravura determinados obstáculos que em alguns momentos pareceram impossíveis. Por exemplo? A língua, você já trouxe aqui para nossa conversa um elemento que transcende a força de vontade ou um compromisso imediato, porque o desafio da língua alemã, diferente de quem teve a oportunidade de se dedicar a aprender um pouco de inglês, ou um pouco de espanhol, ou um pouco de italiano, a língua alemã ela demanda mais tempo, ela demanda de você mais resiliência nesse aprendizado, mais paciência nesse aprendizado. Eu tive a grata satisfação e a ajuda infinita do meu querido professor, que se tornou um amigo, penso que não é exagerado qualificá-lo assim, que é o professor Dieter Green, que percebendo a minha falta de fluência no alemão, ele sempre me socorria no inglês quando percebia que a língua faltava. Mas já havia sido firmado o compromisso de que eu estudaria alemão formalmente, numa escola, todos os dias, por quase 4 horas, de segunda a sexta-feira, com imersão no cotidiano da cidade, com o taxista, com o padeiro, com o garçom, com o vizinho, e, portanto, os textos que ele me passava dele, que não contaram ainda com tradução, eram textos em alemão, e eu tinha que me virar nos 30 para conseguir aprender. Não bastasse, portanto, esse desafio, que já seria bastante para tornar a jornada uma jornada peculiar no que diz respeito aos obstáculos, houve uma temporada na reta final, quando eu preparava o trabalho para essa apresentação, a partir de novembro, dezembro, janeiro e fevereiro, do inverno alemão, que não é um inverno, Sérgio, desses invernos que a gente, vez ou outra, acompanha, como o Canadá, como a região norte dos Estados Unidos, de menos 20, de menos 30, com neve até o teto. Não é esse tipo de inverno, não há esse menos 20 lá. Não peguei esse tipo de temperatura extrema. É menos 1, que é um frio mais ou menos contornável até para quem é brasileiro, mas com extrema falta de luz. Então, um dia permanentemente acinzentado, uma manhã que começa muito tarde. O senhor fala luz natural, né? A luz natural, não a luz elétrica, sol. não energia elétrica. Não, luz do sol. Então, pouca luz do sol, um dia sempre acinzentado, com um chuvisco quase permanente. E aquilo dali, somado ao desafio da língua, somado à distância de um país pelo qual eu morro de amor, que é o Brasil, isso é uma combinação que torna aquele momento que, quando você fala, soa prazeroso, na verdade, quem está lá, ele se sente mais desafiado. Portanto, se você me questionar como questionou, para além da pesquisa, para além da teoria, para além da academia, que outros elementos pareceram desafiadores, a língua e o inverno. E com esse retrato pintado, doutora Rebeca, qual a orientação que a senhora deixa para quem pensa também em estudar na Alemanha, principalmente? Tem que dominar pelo menos o inglês muito bem? Como a senhora fez? Sérgio, o inglês é fundamental, peça fundamental, mas eu iria ainda adiante, estando na Alemanha, ter alguns conhecimentos do alemão. É uma língua, como o Saul já adiantou, que não é fácil, ela é desafiadora também, e ela exige muito tempo de dedicação. Então, nós estivemos com esse compromisso, porque ambas as pesquisas, né, os cursos, foram vinculados também relacionados a
ao aprendizado, ao avanço do alemão. Isso porque você precisa do acesso a muitos materiais que estão somente na língua alemã e, mais que isso, a comunicação com o seu professor, com o seu orientador, com colegas, ela acaba também sendo baseada muito na língua alemã. Claro que aí também depende um pouco da região, da cidade que você vai estar baseado na Alemanha. No nosso caso, estivemos em Berlim. Berlim é tida como uma cidade cosmopolita, uma cidade que não é apenas em sua dimensão, né, grande por si só, mas que concentra muitos estrangeiros. Então, não é incomum você conseguir se virar, né, falar, se comunicar em inglês, principalmente no dia a dia, na rotina. Mas dentro do ambiente acadêmico, da universidade, ambiente profissional, o alemão se destaca. Eu vou dar um exemplo do meu orientador. Foi um compromisso que eu fiz com ele também de avançar nos estudos do alemão, do idioma, da língua, e ele me orientava também em alemão. Então, a minha comunicação com ele era na língua alemã. A fala, a escrita, e isso me puxou, me forçou a ter um aprendizado mais rápido, claro, não perfeito, porque eu preciso de muitos anos. Eu tenho um orientador aqui no Brasil que brincou uma vez comigo, o professor Luciano Fuch, que ele brincou falando nada que 10 anos não resolva com relação à aprendizagem do idioma. E de fato, é algo contínuo para muitos anos. Mas eu acho que isso não é algo assustador no sentido de impedir que alguém vá até a Alemanha estudar, que vá até a Alemanha fazer um curso. Ao contrário, eu acho que pode ser encorajador. Né? Tem desafios que temos na nossa frente que podem encorajar a gente a avançar. E o idioma, com certeza, também é uma dessas frentes. Só pegando a deixa da Rebeca, Sérgio, eu subscrevo integralmente esse ponto da Rebeca, até para não desestimular os estudantes, as estudantes que estão aí nos assistindo. Não é porque você, eventualmente, não é fluente em alemão, você não dá uma palestra em alemão, você não dá uma aula em alemão, que você não pode ambicionar estudar na Alemanha. Você Exatamente. vai, e o Brasil, nós brasileiros, somos bons nisso, nesse ato de resistência. Você vai do jeito que dá para ir, você faz do jeito que dá para fazer. É claro que você, eventualmente, se não tem articulação que você costuma ter na sua língua, isso pode reclamar a você. Talvez termine o efeito colateral gerado seja um pouco mais de timidez, você fale um pouco menos, ou você fale com mais receio de estar falando errado. Mas como você está num ambiente acadêmico, onde os teus colegas também são estrangeiros, a maioria, ou se não a maioria, mas muitos são, você termina que teus colegas estão no mesmo barco. Eles também estão tentando, eles também estão tendo que se articular no idioma que para eles é difícil. E naquele momento você sente acolhimento, você sente que não é só com você. Se eventualmente você está tendo dificuldade em compreender a aula, o professor falou algo que você não pegou, saiu da sala de aula cansado, teve que gravar a aula para poder passar o dia ouvindo novamente, pegando pontos que passaram despercebidos. Isso não é só com você, com os teus colegas também. Portanto, apenas para que não fiquemos assim, elencando as dificuldades, o que pode terminar sendo desencorajador, eu subscrevo o que a Rebeca diz. Não busque essa perfeição. Você vai e faz do jeito que você consegue fazer. Doutora Rebeca, e sobre a organização dos estudos lá na Alemanha? O doutor Saul citou, depois quero também ouvir a opinião dele. Como foi para a senhora também enfrentar? É muito diferente do nosso? Sérgio, a organização relacionada Sim, a metodologia, como os alemães programam, o conteúdo, a forma que ele é aplicado, é muito diferente do nosso? Sérgio, tem muitos pontos de contato, né? Depende muito das nossas experiências. Para quem tem experiência acadêmica e vai fazer uma incursão acadêmica na universidade, por exemplo, acaba que alguns métodos rigorosos que nós adotamos aqui no Brasil de desenvolvimento de pesquisa, você utiliza lá também. Você também tem um ponto de contato, de conexão.
A questão cultural talvez seja um pouco diferente, ou às vezes que exige uma adaptação do brasileiro que vá, né, do estudante, do profissional que vá para a Alemanha. Um deles, por exemplo, é com relação a compromisso de prazos, né? São muito rigorosos com prazos, é difícil, às vezes, uma extensão desses deadlines, né? Desses prazos finais, e também a questão de como olhar as decisões, por exemplo, quando nós fazemos um cotejo, um estudo, comparando, tendo acesso às decisões da Corte Constitucional, do Tribunal Constitucional alemão, você vai notar que a parte do acórdão deles é diferente da nossa, por exemplo. Não é incomum termos acórdãos de decisões muito importantes, de precedentes formados no âmbito do Tribunal Constitucional alemão, e que são curtos, não são de muitas páginas, né? Há uma complexidade do tema, mas também não há muitas páginas discutindo aquele tema. Então, há essas metodologias no estudo do direito que também vão ao encontro do que a gente fala aqui, né? Tem os pontos de contato, repito, mas também tem algumas diferenças quanto a, se nós pegarmos, por exemplo, a decisões, acórdãos no âmbito do Tribunal Constitucional alemão. E, Sérgio, fazendo só a derradeira parte com relação ao que estávamos falando e o que o Saul disse sobre as dificuldades, mas dificuldades também, desafios encorajadores, eu tenho um grande exemplo também, que é o meu orientador, o professor Christian. Ele, nada obstante, falasse comigo em alemão e estimulasse esse desenvolvimento da língua alemã, ele era muito paciente. Então, nós vamos encontrar isso também nos alemães, nos professores, muitos, porque às vezes, e isso já me perguntaram, por isso já adianto aqui, temos a impressão de que os alemães são muito duros, né, muito rígidos. Ouvi isso diversas vezes. De fato, eles têm uma postura cultural diferente da nossa, com relação ao que a gente chama, né, do calor humano e tudo. Os alemães são mais distantes, sem abraços, esse contato só quando realmente é um núcleo muito íntimo, mas isso não impede, e nós nos deparamos com isso lá na Alemanha, de encontrarmos quem nos estenda a mão e quem tenha toda a paciência para, entendendo que somos estrangeiros e que estamos engatinhando no idioma, estamos aprendendo, estamos nos esforçando, que também estenda essa mão e procure ali, vez ou outra, falar inglês quando há uma necessidade, mas também quando há no estímulo do estudo do alemão, do idioma, fale devagar, entendendo, compreendendo se nós conseguimos entender a mensagem ou não. Então, acho que é outro ponto de destaque, outro ponto muito positivo e que encoraja a gente a continuar, né, nos estudos e a desvendar, enfim, todo o país. Doutor Saul, e quanto à organização dos estudos lá na Alemanha? É muito diferente? Também faço essa pergunta para o senhor. Sérgio, eu achei um ambiente com menos espaço para o improviso. Então, as minhas reuniões de orientação com o professor Dieter Green, se toda reunião ela pressupunha que eu tinha lido um texto que havia sido entregue antes, que eu faria comentários a respeito desse texto e que eu teria remetido antes da reunião também a continuidade do trabalho que eu estava desenvolvendo. Se eu tivesse um furo nessa lógica, a reunião ela seria completamente inútil. Era impossível eu chegar de improviso, falando coisas de improviso, sem ter feito o dever de casa, surpreendendo o professor, porque achei interessante um ponto ou outro ponto fora do script combinado para as orientações. Então, isso eu acho que é um elemento que talvez possa contar com alguma distinção. Aqui no Brasil eu sinto mais espaço para esse improviso, mais espaço para você introduzir questões que não estão rigorosamente disciplinadas no script traçado. Por um lado, isso torna a reunião muito produtiva, torna o caminho acadêmico muito organizado, torna
o desenvolvimento do trabalho muito consistente. Por outro lado, tem menos espaço para, foi o meu sentimento, para a criatividade, tem menos espaço para a ousadia, tem menos espaço para as surpresas. Portanto, se você eventualmente é um profissional que gosta de percorrer o seu caminho um pouco distante do seu orientador, lendo o que lhe dá na telha, fazendo ao seu modo, querendo que ao final o orientador apenas subscreva um material que de maneira improvisada você colocou de pé, certamente eu diria que isso não funcionaria bem por lá. Doutora Rebeca, vamos falar sobre compartilhamento de dados fiscais. A senhora esteve lá fazendo os estudos sobre isso. É muito diferente aqui do Brasil. O que a senhora vai trazer de novidade, então, para os seus alunos? Sérgio, a gente tem também nesse quesito, nessa parte da minha pesquisa, pontos de contato com o Brasil, ou seja, é um tema ainda muito em discussão também lá, a gente só está um pouquinho mais atrás aqui, porque, e eu vou dizer, né, a gente tem algumas alterações que não foram feitas no âmbito do Poder Legislativo, enquanto a Alemanha já avançou nesse aspecto, segue as discussões sobre os limites desse compartilhamento de dados fiscais, mas já providenciou algumas questões, já conversou no âmbito do Poder Legislativo para que alterações fossem feitas e tivesse uma outra proteção dos contribuintes, nada obstante essa necessidade do compartilhamento de dados entre as autoridades. Ou seja, a gente sempre parte de um pressuposto, e aqui para os nossos ouvintes conseguirem entender um pouco mais do tema, que o compartilhamento de dados fiscais é inegável que ele precisa ocorrer. A gente fala aqui de proteção à arrecadação, ou seja, entender à medida que os contribuintes conseguem contribuir com o sistema social de um país e se os impostos, os tributos estão sendo pagos da forma correta. Para isso precisamos acessar informações, as autoridades precisam ter esse acesso e esse manejo dessas informações, desses dados. Isso é indiscutível, todos os países, se não a maioria, já entendem isso e o Brasil também já compreende nesse sentido com a ajuda, sobretudo, do Supremo Tribunal Federal, que tem, no âmbito de seus precedentes, esse entendimento já consolidado. Então, hoje, a nossa dinâmica é discutir, o nosso cenário atual é discutir até que ponto esses compartilhamentos podem ocorrer. Então, no Brasil também, ali com auxílio do Supremo Tribunal Federal, foi delimitado alguns pontos que avançaram mais em favor da autoridade fiscal e do ente estatal do que para o lado dos contribuintes. O que eu acredito vendo o que eu vi e o que eu avancei na Alemanha é que hoje a gente vai passar, ou daqui a pouco nós vamos passar a discutir o outro lado dessa moeda, ou seja, como a gente consegue equilibrar dentro do ambiente de proteção de dados e da era da informação, como nós equilibramos a necessidade desse compartilhamento, a proteção da arrecadação, combate ao crime e outros, mas ao mesmo tempo os outros direitos fundamentais que se relacionam aos contribuintes, aos cidadãos, já que a gente tem como pressuposto, e a Alemanha bem demonstra isso, que os dados hoje eles dizem respeito a pessoa humana, eles merecem proteção, eles tocam hoje nessa era da informação algo que vai não só na intimidade ou na privacidade do indivíduo, mas ele diz respeito a uma vida inteira desse indivíduo, desse cidadão. Então temos que tomar cuidado com alguns avanços para que a gente, a partir dessas informações, desses dados, a gente não acabe indo atingindo preceitos caros ao Estado Democrático de Direito. Então, na Alemanha, por exemplo, com base a essa flexibilização do direito à autodeterminação, que a gente diz, que é o direito que a pessoa tem
reconhecida essa área da informação e da proteção de dados, de assentir se determinada informação vai ser compartilhada ou não, de ter essas suas informações protegidas e estar ciente da onde ela vai, qual o caminho que ela está percorrendo, até porque num eventual abuso, o cidadão tem como se defender daquele abuso ou se prevenir daquele abuso. No direito tributário, ele tem que ser flexibilizado, justamente por essa, não dá para esperar que o contribuinte assinta ou não com esse compartilhamento. Mas diante dessa flexibilização, na Alemanha, a partir do Tribunal Constitucional alemão, ele tem entendimentos mais antigos e recentes, no sentido de que se flexibiliza esse princípio, esse direito à autodeterminação, mas, por outro lado, temos que ter clarezas da norma, ou seja, aqui entra o papel do legislativo. Então, a partir desse entendimento, a Alemanha vem e altera o seu código tributário para poder, em um rol específico, com algumas balizas e algumas diretrizes, dizer, olha, esse compartilhamento ele vai ocorrer, ele pode ocorrer, mas o cidadão, o contribuinte, vai ter direito a um tempo, por exemplo, em que esses dados vão estar à disposição da autoridade. E aqui no Brasil? Aqui no Brasil a gente não tem essa previsão. Estamos muito, assim, liberados, mas não regulados. O que acontece hoje, nós temos uma miscelânea de normas. A gente tem o Código Tributário, que não foi alterado nesse sentido, que há uma previsão de que há a possibilidade de compartilhamento sem violar a figura do sigilo fiscal, as autoridades podem compartilhar, mas há discussões sobre esse rol, como ele deve ocorrer, como ele pode ocorrer, isso não está claro, não está posto na norma legislativa, na lei. Temos algumas instruções normativas, portarias no âmbito da Receita Federal que vai direcionar nesse sentido. Temos o manual do sigilo fiscal, por exemplo, que a Receita até mais recentemente fez alterações e está bem mais didático ali no site da Receita, bem mais transparente, em que a gente pode entender como alguns compartilhamentos vão acontecer, vão ocorrer, mas se olharmos para a Alemanha, que avançou nesse sentido, nós não temos, quando comparamos, essas alterações numa norma mais segura, como o Código Tributário Nacional. Então, nós vemos a dificuldade do contribuinte entender o manejo dessas informações, essa miscelânea de normas que acabam também indo, o entendimento da Receita Federal, em muitos casos, vai de um lado e da Procuradoria da Fazenda Nacional, por exemplo, vai por outro, então os próprios órgãos ainda estão se entendendo como ele pode ocorrer e o contribuinte ali à mercê ainda também sem saber o fluxo exatamente desse compartilhamento de dados. Doutor Saul, saindo do compartilhamento de dados e o direito constitucional. O senhor já esteve na África do Sul, Israel e agora Alemanha, agora pós-doutor em direito constitucional. É muito diferente o direito constitucional na Alemanha do que do nosso? Sérgio, eu acho que talvez no processo educacional de um cidadão alemão, o momento em que ele define o que ele quer ser na sua vida adulta, o momento de escolha da profissão, os tipos de exames aos quais ele é submetido, isso tem distinção. O momento começa muito cedo, muito antes de nós começamos a pensar no vestibular ali na casa dos 16 anos, 17 anos, dependendo do momento onde você está. A Alemanha isso começa muito cedo, ainda quando criança já há escolhas difíceis a ser tomadas, porque refletem no futuro da pessoa. Nós temos muitas possibilidades, o Brasil ele é muito plural no que diz respeito ao acesso à educação. Você faz o seu curso superior numa universidade federal, se não for o caso, você faz numa universidade estadual, se não for o caso, você faz numa universidade privada. Se for uma privada de altíssima qualidade nos rankings do MEC, da CAPES, você faz. Se você não conseguir, você faz em outra que não é tão extraordinariamente qualificada assim. E quando encerrar, você sendo aprovado no exame da OAB é tanto advogado quanto o mais genial dos advogados. Então, isso de fato tem distinção. Todavia, na minha área, na concepção
de um país que é regido por uma Constituição, uma Constituição que é interpretada por um Tribunal Superior, uma Corte Suprema, a partir de temas que são temas que tocam a sociedade, que, portanto, geram polêmicas, onde há um poder legislativo que igualmente incursiona nesses temas, a partir também de um poder executivo que implementa suas medidas, onde pessoas vão às ruas protestar contra qualquer desses três poderes, onde há uma sociedade civil engajada com a imprensa, como essa que estamos aqui tendo a alegria de ter contato, representada por vocês, com ONGs, com sociedade civil, com grupos organizados, com a igreja, com os sindicatos, com tudo isso é uma réplica completa do nosso modelo, com distinções naturais, mas a base a partir da qual nós compreendemos o Estado constitucional no Brasil é a mesma base a partir do qual se compreende o Estado constitucional na Alemanha, a partir da qual se compreende o Estado constitucional na África do Sul e mesmo em Israel, com distinções absolutas. Israel, de todos esses que nós conversamos, é o mais diferente, mas ainda assim os protestos que estão acontecendo lá mostram isso, um país com um apelo muito grande pela democracia, um apelo muito grande pelas liberdades e um respeito muito grande pela sua Suprema Corte. Portanto, para além da Alemanha, com toques de África do Sul, com toques de Israel, mas voltando para a Alemanha, posso dizer para você que nós temos uma base que se comunica perfeitamente, a ponto de termos gerações e gerações de jovens que se despedem de suas casas no Brasil, entram num avião, vão para a Alemanha fazer seus estudos, alguns ficam, muitos voltam, e esse ciclo vai se renovando de geração por geração. Veja que, falando aqui na Rádio Justiça, o decano do Supremo Tribunal Federal, o ministro Gilmar Mendes, é inegavelmente, automaticamente, intuitivamente, inconscientemente atrelado à Alemanha, porque fez seus estudos, porque morou, porque voltou com as ideias, porque publicou livros, traduziu autores, se engajou em eventos. Então veja que do ministro Gilmar para o momento atual, nesse intervalo, outras e outras e outras gerações vão se rejuvenescendo, levando adiante essa mesma mensagem de aproximação entre os dois países no que diz respeito às ideias centrais do direito constitucional. E lá o jovem, ele tem a opção de particular, estudar em instituições particulares ou privadas ou públicas? Houve por muito tempo, na Alemanha também, mas eu diria que no próprio continente, na Europa, um tabu muito grande no que diz respeito às universidades privadas. O ensino ele era integralmente em instituições públicas e tradicionalíssimas e que, portanto, com processos seletivos rigorosos, não dá para todo mundo. Esse tabu ele foi quebrado já há algum tempo, também na Alemanha, mas com muita discrição. Então, você tem notícia de uma, você tem notícia de outra, um outro tabu que eles quebraram, mas com muita discrição, com muita reserva, Sérgio. Há universidades que ministram seus cursos em inglês. Então, isso era um grande tabu, não era para ser assim, não podia, tinha que ser em alemão, e se você não fala alemão, você está fora e o assunto é encerrado. Mas a demanda é tão grande, o interesse é tão grande, o inglês se consolidou como o agente aglutinador de todos esses países com seus idiomas, que também começa já a haver instituições com cursos, com iniciativas integralmente em inglês. Como disse, com muita reserva, com muita cautela, com muita discrição, mas já não é o grande tabu que um dia foi. Doutora Rebeca, vamos deixar esses minutos finais como tipo um serviço para quem quer estudar no exterior, mais especificamente na Alemanha. Como começar a planejar esses estudos? O que a senhora julga importante?
Sérgio, um dos primeiros passos, e aí para os estudantes ou já profissionais, eu vou focar aqui principalmente nos profissionais que pretendem fazer um mestrado, um doutorado, ou como eu que fui fazer uma pesquisa na Alemanha, é muito importante ter um portfólio aqui no Brasil, de publicações, de uma linha de estudo, um projeto de pesquisa organizado, que tenha a ver, que tenha relação com a Alemanha, em que você demonstre por que a Alemanha, o que a Alemanha vai agregar àquele seu projeto, àquela sua pesquisa, àquela sua intenção. E esse compromisso de que você vai fazer uma relação você vai beber da fonte na Alemanha e vai também trazer do seu país para a Alemanha, e outros países também seguem uma lógica muito similar, o que você vai trazer para aquele lugar, outros estudos também, outras inspirações. Então, fazer essa ponte entre seu país e aquele país aquela nação que você está indo visitar, que você está indo pesquisar. Eu acho que essa é um dos primeiros passos, né? Ou seja, em resumo, um bom projeto, né? Uma pesquisa que tenha relação não somente com o seu país, mas com o país que você também está indo visitar. E, Sérgio, tem uma coisa muito interessante na Alemanha, que é a Universidade Humboldt, que é uma universidade super tradicional, ela pertenceu ao lado oriental. Então, se remontarmos aí à Guerra Fria, em que Berlim, né, o país foi dividido em lado ocidental, oriental, ela pertenceu a esse lado oriental. E para fazer frente à Universidade Humboldt, que é uma universidade, repito, tradicional, já muito antiga, se criou a Universidade Livre de Berlim, com uma pegada, digamos assim, um direcionamento em que do lado ocidental, ou seja, um lado mais capitalista, com essa ideologia mais do capital, para fazer essa frente, então, à Universidade Humboldt. E hoje elas convivem, são duas universidades super tradicionais, sendo que a Universidade Livre, ela oferta alguns cursos em inglês também, o que vai ser mais raro na Universidade Humboldt, em que predomina o alemão. Então, é interessante também ter o conhecimento de cada universidade, do que há de ofertas de cursos, mas, no geral, todas as universidades alemãs são muito bem reconhecidas, são muito boas, seja no estudo jurídico ou em outras áreas que temos. Doutor Saul, além do alemão, estudar pelo menos a base, esses cursos são obrigatoriamente pagos? O que o nosso ouvinte, que pretende viajar para a Alemanha estudar, o que é que ele tem que planejar? Moradia? O que é que o senhor traz de conselho prático? O curso em si, não precisei pagar nem um centavo. Um pós-doutorado e não Sim, precisou pagar? Nada, absolutamente. Mas é claro que isso não torna a temporada barata, porque o que você deixa de pagar pelo ensino é compensado com uma vida mais cara, com questões de moradia, que também não é simples. E um conselho que eu deixaria, e passo para o meu encerramento, é em relação ao visto. É demandado dos estudantes um visto de estudante, em certa medida burocrático, com formulários a serem preenchidos, documentos a serem juntados, documentos traduzidos, tradução juramentada. Tem uma demanda no que diz respeito a você regularizar a sua situação junto às autoridades alemãs no que diz respeito ao seu visto. Há casos graves de pessoas que deixaram para a última hora, não fizeram corretamente e foram embora do país. Então, se há algo que de fato o estudante deve concentrar seus esforços, é na organização no que diz respeito à documentação necessária para regularizar sua situação lá. E eu gostaria apenas de deixar como mensagem final, Sérgio, um pedido a todos os que nos escutam agora, que não desanimem no que diz respeito à sua trajetória acadêmica. A minha primeira faculdade, a faculdade em que eu fui aprovado no vestibular e iniciei o curso de bacharelado em Direito, era uma universidade particular que ficava no interior do Piauí. Eu comecei lá porque só lá consegui ser aprovado. Era um vestibular com uma concorrência menor. E como ficava nessa cidade de Campo Maior, nós íamos para os congressos fora, especialmente em São Paulo, e quando eu pedia para fazer perguntas que anunciavam minha faculdade, a audiência sorria
gargalhava de mim. E eu e meus colegas nos organizamos e num ato de bravura dizemos, olha, nós temos que responder a isso, não podemos ficar ouvindo calado essas pessoas sorrirem da gente. E nos congressos seguintes, quando perguntavam, e você, seu nome e sua faculdade? Eu dizia, Saul Torino Leal, da Unicamp. Aí os meninos se olhavam lá, mas a Unicamp tem direito? Aí eu dizia, Universidade de Campo Maior, era a Unicamp. Lá que a história começou. Isso não representa nenhum demérito à minha biografia, isso não representa nenhum demérito à minha jornada. De lá eu fiz uma especialização na UDF, depois um mestrado no IDP, depois um doutorado na PUC de São Paulo e depois um pós-doutorado na Humboldt. O importante é começar, e você começa do jeito que dá, à luz da sua realidade, trabalhando duro, levando as coisas a sério e colocando os seus sonhos no patamar mais elevado que você conseguir. Essa é a mensagem que eu queria deixar, Sérgio. Infelizmente, o nosso tempo já está esgotado. Eu quero agradecer a participação dos nossos convidados hoje aqui pela Rádio Justiça, que você também pôde acompanhar pelo YouTube. Falamos sobre o direito, como ele é ensinado na Alemanha, algumas diferenças, e agradeço inicialmente a doutora Rebeca Drummond de Andrade, pesquisadora visitante da Humboldt Universität em Berlim, na Alemanha, responsável pelos estudos sobre compartilhamento de dados fiscais. Doutora Rebeca, obrigado por estar conosco. Sérgio, uma alegria enorme, muito obrigada. Obrigada aos ouvintes por esse momento aqui. Doutor Saul Torino Leal, pós-doutor em Direito Constitucional, advogado, professor, muito obrigado também. Um grande abraço, Sérgio. 11h01. O Revista Justiça de hoje vai ficando por aqui, agradecendo a você também que nos acompanhou pelo YouTube. A apresentação e edição de Sérgio Duarte, a produção de Leandro Bezerra, os trabalhos técnicos de Luiz Alves, programação musical Josemar Fernandes, coordenação de jornalismo Bárbara Michelini, Secretaria de Comunicação Social, Supremo Tribunal Federal. Está chegando aí a Ariana Fonseca e mais um Pauta Musical. Um excelente dia para você e até amanhã. A Rádio Justiça apresentou Revista Justiça.